Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos avançar na implementação e faremos um código para nós escolhermos o melhor número de grupos. Conforme nós podemos observar nessa imagem, nós havíamos definido manualmente 5 grupos. Porém, nem sempre a quantidade que nós definimos é a quantidade ideal. Existem algumas métricas que podem ser utilizadas para nós definirmos qual é o número ideal de grupos. E nós podemos voltar nesse link com a documentação. Esse último parâmetro, chamado FPC, vai retornar o que nós chamamos do coeficiente de partição fuzzy, que é uma métrica que nos diz o quão limpo os nossos dados são descritos por um determinado modelo. Ou seja, conforme a quantidade de clusters utilizados para verificar a distribuição, maior ou menor será a métrica de exatidão da distribuição desses pontos ou desses clusters. E o valor do FPC é retornado no intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a distribuição dos dados. Portanto, nós podemos fazer alguns testes utilizando esse mesmo código que nós havíamos implementado anteriormente, enviando diferentes valores de C ou do número de clusters para nós visualizarmos qual é o número ideal. Vamos abrir uma nova célula de código. Vamos fazer um for n clusters, ou o número de grupos, in range. Eu vou definir o intervalo de 0 até 9. Vamos fazer um print nessa variável n clusters. Aqui nós temos de 0 até 8. E nós vamos fazer o teste do agrupamento utilizando essa variável. Como o número mínimo de clusters deve ser 2, pois não faz sentido fazer divisão em somente um cluster, vamos começar com o valor 2, que nós temos agora do 0 até o 8. Colocamos do 2 até o 10, para nós termos os valores de 2 até 9. Esse for vai executar o código do agrupamento, considerando esses números de clusters para nós buscarmos o resultado. Vamos criar uma nova variável, que eu vou chamar de centroides, previsões. Vamos colocar 4 tracinhos e, por fim, FPC. Nós podemos observar que o retorno da função vai retornar os centroides, os pontos centrais, que nós vamos utilizar logo na sequência. Nessa variável U, nós temos as probabilidades, conforme nós havíamos trabalhado anteriormente. Na sequência, temos 4 valores que nós não vamos utilizar, e o último valor é o FPC. Como nós não vamos utilizar aqueles 4 retornos, nós colocamos esses tracinhos. Agora vamos chamar a função skFuzzy.cMins. Vamos passar o primeiro parâmetro, xt, a matriz transposta. C vai receber n clusters, m igual a 2, o erro 0.05, max iter igual a 1000, init igual a none. Mesmos parâmetros que nós trabalhamos anteriormente. Vamos criar uma nova variável acima, fpcs, inicialmente uma lista vazia. E vamos adicionar nessa lista, append, o fpc, esse valor que está sendo retornado. Podemos executar esse código, ele vai levar um pouco mais de tempo para rodar, pois nós vamos executar esse mesmo algoritmo 9 vezes. Após o término da execução, podemos visualizar a variável fpcs. Temos esse valor de 0,80, que é o coeficiente quando usamos 2 grupos. 0,72 quando temos 2 grupos, 70, 3 grupos e assim por diante. Podemos observar que os valores
vão diminuindo conforme nós aumentamos o número de grupos. Com esses dados do cartão de crédito, o número ideal de clusters é igual a 2. Portanto, ao invés de nós definirmos 5 clusters, nós podemos definir somente 2 clusters, pois nós temos a melhor separação de dados segundo essa métrica. E é muito útil você fazer a escolha desse número de clusters quando você não sabe quantos grupos podem existir nos dados. Quando você tem um problema de agrupamento que você já sabe quantos clusters você quer extrair, você pode definir esse parâmetro de acordo com a sua necessidade. Porém, quando você está fazendo uma nova análise nos dados e você não tem certeza de quantos grupos devem ser criados, você pode utilizar essa métrica. Nós podemos, inclusive, gerar um gráfico. Vamos definir uma figura e um eixo do Matplotlib, plt, subplots. Acessamos o eixo e vamos plotar no eixo X o range de 2 até 10, para nós termos esses mesmos valores. E no eixo Y, colocamos essa variável fpcs. Podemos executar e note que temos a representação do gráfico. Temos o maior valor com 2 clusters e à medida que nós adicionamos mais clusters, temos os valores caindo. É claro que nem sempre você vai ter esse gráfico de queda, pode depender muito dos dados. Se você tiver, por exemplo, 2 clusters, o valor pode ser 0,80. Adicionando 3 ou 4 clusters, o valor do FPC pode aumentar. Podemos melhorar um pouco a visualização desse gráfico. Set xlabel, número de clusters ou de grupos, AX, set ylabel, e vamos colocar o coeficiente de partição difusa. Colocamos um ponto e vírgula no final para não mostrar essas mensagens do Matplotlib. Dessa forma, a visualização do gráfico fica um pouco mais interessante. Relembrando que quanto maior o valor, maior é a qualidade da separação dos dados de acordo com essa métrica. Agora podemos melhorar a visualização dessa escolha do melhor número de grupos. Vamos criar uma figura e alguns eixos do Matplotlib, plt, subplots. Nós vamos criar subgráficos 3x3, 3 linhas e 3 colunas, ou seja, teremos um total de 9 gráficos. Definimos o tamanho da figura, fig size 15 por 15. E vamos mudar esse for, definimos uma nova variável AX, apagamos esse range, usamos esse código enumerate axis.reshape -1, e aqui vamos colocar o valor 2, que é o ponto inicial. Vamos fazer um teste só para você entender o que está acontecendo nesse código. Vamos descomentar o print nclusters e vamos fazer um print AX. Executamos. Dentro da variável nclusters, nós estamos usando essa função enumerate para gerar os números em sequência, começando na posição 2, ou seja, 2, 3 até chegar ao número 10. E perceba que nós temos a visualização daquela grade 3x3 que nós definimos acima. Ou seja, na variável nclusters, nós estamos armazenando o número de grupos e a variável AX é cada um desses subgráficos que nós vamos plotar o resultado. Nós podemos digitar axis.shape. Note que nós temos nessas dimensões 3x3, e quando nós fazemos esse comando reshape, que foi feito dentro desse código enumerate,
Note que nós temos em um formato de vetor e em cada uma das posições nós temos um subgráfico conforme essa imagem. E nós usamos o enumerate para definirmos o número de clusters e percorrermos cada um dos eixos no mesmo comando for. Agora o que nós vamos fazer é deixar em comentário e retiramos esse comentário que nós colocamos anteriormente. Vamos fazer as previsões. Previsões recebe np argmax, passamos as previsões, axis igual a 0. Para a execução ficar um pouco mais rápida, vou mudar 2 por 2, dessa forma teremos somente 4 gráficos. Vamos fazer um print nessa variável previsões, rodamos novamente. Note que agora temos uma matriz 2 por 2 com 4 gráficos e aqui temos as previsões utilizando o número de clusters, com 2 clusters, com 3, com 4 e com 5 clusters. Agora nós podemos fazer um for i in range n clusters para nós percorrermos o número de clusters e popularmos o gráfico. ax.plot, um código parecido com o que nós fizemos anteriormente. Previsões será igual a i. Antes nós havíamos colocado igual a 0, 1, 2, 3 e 4, pois nós tínhamos 5 clusters. Agora nós estamos fazendo esse processo dinamicamente. Posição 0, que é o limite do cartão de crédito, x, previsões igual a i, posição 1, que é quanto que a pessoa gasta no cartão de crédito. Vamos definir a cor. Para isso, eu vou criar aqui em cima uma nova variável, somente vou colar. Nós temos uma lista com várias cores e vamos utilizar essas cores para o desenho do gráfico. Caso você queira saber mais sobre o nome de cada uma das cores, você pode acessar esse link da documentação. Note que temos uma lista simples no Python. Vamos indicar que a cor desse gráfico será igual ao vetor colors na posição i. A cada passagem nesse for, nós estamos gerando um gráfico com uma cor diferente. Executamos. Note que já temos os resultados. 2 clusters, 3 clusters, 4 e 5 clusters. Porém, a visualização não está tão interessante, pois nós precisamos fazer um gráfico com pontos. Para isso, temos um parâmetro, colocamos um ponto antes das cores. Dessa forma, será gerado esse gráfico com esses pontos. A visualização fica mais interessante. Vamos definir um título para cada um dos gráficos. Set title, colocamos centros igual, abre e fecha chaves, 2 pontos, fpc igual, abre e fecha chaves. Colocamos o comando format, vamos enviar para a primeira chave o número de clusters e a métrica fpc para o segundo parâmetro. Esse dado é copiado para cá e essa variável é copiada para cá. E também vamos desligar os eixos ax, axis, off, para nós não mostrarmos esses valores no eixo x e eixo y. Rodamos novamente. Com isso, temos uma melhor visualização. Usando 2 centros, temos o FPC com o valor de 0,80, 0,72, 0,70, 0,66 e assim por diante. E por fim, para nós fecharmos esse exemplo, nós podemos buscar os valores que estão nessa variável centroides, pois conforme a documentação indica os dados que estão no centro de cada um dos grupos. Nós podemos fazer um novo for centro in
centroides ax.plot, centro na posição 0 e centro na posição 1. E temos esse outro parâmetro, rs, que vai desenhar um quadradinho como centroide. E o centroide é muito parecido com a variável x, pois ele tem a média do limite e a média do valor gasto no cartão de crédito. Portanto, nós temos a posição 0 e a posição 1. Vamos agora mudar para 3 por 3 para visualizarmos o resultado final. Com isso, temos um resultado bem interessante. Note que aqui nessa posição temos o centroide desse cluster e o centroide do próximo cluster. É uma visualização bem interessante que pode ser útil para nós entendermos melhor o comportamento desses dados. Na próxima e na última aula, nós vamos redefinir o nosso algoritmo de agrupamento utilizando somente 2 centros, pois a métrica do FPC indica que esse é o número ideal de clusters para essa base de dados. Obrigado e até lá!